Alô amigos que acompanham o nosso canal. O vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um assunto que surgiu a partir de um vídeo anterior. Existe um quadro que nós estamos gravando falando sobre as fontes de pesquisas, fontes de informação que nós tiramos as palestras, as ideias, etc. Então eu tenho falado de revistas, de sites, de palestras, e numa dessas eu falei a respeito da revista Super Interessante. E eu vou ilustrar para vocês hoje como foi que uma ideia que surgiu a partir de um artigo da revista deu origem a vários dos meus trabalhos. Eu vou falar para vocês, a revista Super Interessante, edição 300, trouxe uma reportagem, essa que está aqui, sobre a memória. Mude seu passado e seja mais feliz. Me chamou a atenção, era a capa da revista, e o artigo me fez conhecer um dos homens mais extraordinários da nossa época, Daniel Kahneman. O artigo fala a respeito de um trabalho que ele desenvolveu que deu origem a uma terapia específica. Me chamou a atenção, gostei da abordagem do artigo e eu fui atrás de mais informações. Eu li o livro que ele escreveu, recomendado, os outros livros que ele havia produzido antes e depois. Mas o mais interessante foi que ele me fez ir assistir uma palestra que ele realizou e está no TED. Num outro vídeo que vai estar no link, eu falo a respeito do TED, que é um outro programa, que é uma fonte inenarrável de recursos. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre Daniel Kahneman. Nesse artigo, ele falava a respeito de uma descoberta que ele fez a respeito da felicidade. E ela é muito linda a informação, a pesquisa, o conteúdo, a forma com que ele apresentou e, é claro, as consequências dessa pesquisa. Agora, muitas pessoas, se lerem a reportagem, é super interessante, ou outra da Mente Cérebro, vão dizer assim, mas isso aí não está no vídeo. Muitas vezes, como eu falei, a revista, a reportagem, o site, o artigo são o ponto de partida. Dali você busca outras fontes. Muitas vezes, quando eu cito uma pesquisa, a pessoa diz assim, mas isso não está na reportagem. E o que acontece é que, em palestras, normalmente o autor fala de fatos pessoais, de coisas que aconteceram com ele, que não estão no livro, não estão no artigo. Então é muito comum eu juntar várias fontes distintas da mesma pesquisa para ilustrar os nossos trabalhos. Então eu vou falar sobre o Daniel Kahneman, por quem eu me apaixonei, uma figura extraordinária, vale a pena assistir às conferências dele que estão no TED. A reportagem trata sobre uma descoberta que ele realizou. Daniel Kahneman, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Isso é extraordinário, só em si ganhar um Prêmio Nobel já tornaria a coisa extraordinária. Mas o interessante é que ele não é um economista, ele é um psicólogo. Como um psicólogo ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Muitas vezes a economia tenta prever determinados comportamentos que o ser humano vai ter ou a sociedade diante de uma determinada situação no mercado. Daniel Kahneman foi capaz de criar um modelo psicológico e esse modelo comprovou-se eficaz na análise de determinados fatores econômicos. Isso fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel de Economia. Só aí já podemos ver que é uma pessoa extraordinária. Porém, ele como psicólogo também ganhou diversos prêmios. E inclusive na área da medicina, em colaboração com neurologistas e neurocientistas, ele também foi indicado a prêmios. Isso faz com que a dimensão desse homem seja realmente muito maior do que nós imaginamos. Mas essa especificamente tratava do seguinte. Nós já sabemos há muito tempo, desde a década de 50, a influência de determinadas substâncias que nós produzimos e a relação entre estresse e o sistema imunológico. Por exemplo, descobriu-se que a saúde não é apenas um fator físico, é um fator físico e um fator mental. Esse fator mental é chamado fator estresse. Quando temos determinadas emoções, elas produzem uma substância, entre elas o cortisol. E o cortisol tem uma ação direta sobre o sistema imunológico. Ele afeta as respostas imunológicas. Ele diminui a velocidade e a forma, a eficácia desse sistema imunológico. Podemos ver então que se nós vivenciamos um estado emocional estressante durante um bom tempo, nós comprometemos a nossa saúde. Ok, essa foi uma descoberta antiga, nós já sabemos disso. Mas Daniel Kahneman leu o trabalho de Fraser, eu não sei como é que se pronuncia, ele é francês apesar desse nome, né?
Ele é um bioquímico e ele fez uma pesquisa a respeito do cortisol. Ele queria saber quanto cortisol, quanto tempo e qual a influência no sistema imunológico. Ele queria quantificar isso, não provar que isso acontecia. Ele queria saber quanto cortisol estamos falando, quanto tempo de estado emocional e quanto isso afeta a nossa saúde. E essa pesquisa resultou numa fala fora do comum, né? Durante o tempo ele disse o seguinte, que o sistema imunológico está diretamente ligado ao cortisol. Então, quanto maior a quantidade dele, menor a eficácia do sistema imunológico. Isso poderia dizer que quanto mais infeliz você está, menos saudável você é. Então, ou seja, existe uma relação direta entre infelicidade e estados de saúde. Por quê? Porque o cortisol é cumulativo. Quanto mais tempo você permanece nesse estado de infelicidade, mais cortisol você produz e mais tempo ele afeta o sistema imunológico. Em conclusão, vamos pular sobre isso, porque se você está interessado na pesquisa, você entra e lá tem os links para você procurar, né? Conclusão, se você fosse tão infeliz quanto você diz que é, você já estaria morto. Porque ele diz que se o cortisol atingir 30% a mais do que um determinado limite, você morreria porque você entraria no estado de imunossupressão ou imunodeficiência, né? Semelhante à AIDS, o que permitiria doenças oportunistas. Porque sem ele funcionar, até uma gripe poderia te matar. Tá? Então, ou seja, aumentar 30% o cortisol circulante é uma sentença de morte. E como isso aconteceria? Se a sua infelicidade aumentasse a ponto de ocupar 30% de determinadas horas do seu dia. Ou seja, se você realmente fosse uma pessoa infeliz, você teria morrido. Bom, Daniel Kahneman viu esse material e disse assim, bom, a forma com que a pesquisa foi feita realmente demonstra que há uma ligação direta entre infelicidade e saúde. Ora, então as pessoas estão mentindo? Quando você diz que é infeliz, você está mentindo ou dizendo a verdade? As pessoas sabem como se sentem. Então, se você perguntar à plateia, você é infeliz? Muitos responderão que sim, eu sou infeliz. E a pessoa perguntaria por quê? Ah, porque meu pai me abandonou quando tinha 5 anos, porque meu casamento acabou, porque minha vida é uma série de desgraças. E com isso, você poderia dizer que você é uma pessoa infeliz. Mas o fato é que se você realmente fosse, você não estaria vivo para dizer isso. Porque se sua infelicidade atingisse pelo menos 10% da sua vida, você já estaria doente. Logo, você não é tão infeliz quanto diz. Porém, Daniel Kahneman é um psicólogo. E as pessoas buscam o psicólogo justamente para tratar a sua infelicidade. Então, normalmente, você se sente infeliz com a maneira como você é, com a maneira que você está se sentindo e procura uma ajuda profissional. Ou seja, meus clientes estão mentindo quando dizem que estão infelizes? Diante deste resultado, desta pesquisa de natureza bioquímica e laboratorial, isso é verdade? Então, há um problema. Eu não acredito que meus pacientes estejam mentindo. Logo, isso deve ser um outro problema. E a partir daí, ele se uniu a alguns neurologistas, pesquisadores e fez uma outra pesquisa na área médica, relacionada à memória. A partir dessa pesquisa, ele chegou à conclusão que o problema está na memória. A maneira com que nós registramos a memória não é linear. E ele diz que o registro dessa memória está ligado justamente à mudança de estado. Ou seja, quando você permanece num estado mental durante um bom tempo, você perde a noção do tempo. E quando há uma mudança desse estado mental, você marca firmemente essa situação. E com isso, você lembra quando quebrou a perna. Você lembra de uma cirurgia, você lembra com nitidez determinados episódios da sua vida que marcaram uma mudança de estado. Porém, um estado mais longo de felicidade, por exemplo, não é registrado assim, a não ser quando você perde esse estado de felicidade. Da mesma maneira, o sofrimento bem longo é registrado quando você muda para um estado de felicidade. Ele fez algumas pesquisas interessantes, ganhou um prêmio a respeito disso, numa outra área diferente. E uma dessas experiências, ele fazia com que a pessoa colocasse a mão
numa tina com água fria, 14 graus, por exemplo, e um sensor para digitar o grau de sofrimento. Então, 1 minuto, quanto sofrimento? E num determinado momento ele deveria fazer isso 2 vezes. E ele fez um pequeno truque. Uma vez você colocava a mão, os 14 minutos, na outra você colocava também. Porém, 30 segundos no final, ele acrescentava água morna. O suficiente para elevar apenas 1 grau a temperatura. Ou seja, não iria diminuir o seu sofrimento. E você permaneceria na água por mais tempo. Ou seja, o sofrimento seria maior da segunda vez do que da primeira. Porém, no finalzinho, os 30 segundos, ele colocaria água morna. O que aconteceu? 80% dos voluntários registraram que preferiam o segundo caso, que sofriam menos. Como? Se a imersão em água seria maior. O que aconteceu? O que aconteceu é que você não pode confiar na sua memória para definir o seu grau de sofrimento. Por quê? Porque um estado de permanência faz com que você perca essa noção do tempo e você registra a mudança final. Então, eles registraram a mudança da água morna e marcaram isso como menos sofrimento. O equivalente seria dizer o seguinte: você tirou férias nas Bahamas, férias idílicas, maravilhosas, um mar fantástico, você filmou e foram 28 dias extremamente felizes. Porém, no último dia, você foi assaltado, perdeu seu passaporte, sua passagem, teve que ir à polícia e passou uns 3, 4 dias de extrema angústia. Quando você retorna, alguém pergunta: como foram as férias? Você diz: horrível. Foi uma das piores coisas que eu já vivi. Mas peraí, foram 28 dias de extrema felicidade para 4 dias de uma infelicidade. Como foram horríveis? O que foi que aconteceu? O que te marcou foi a mudança de estado. O contrário também equivaleria. Você teria um grande sofrimento e teve uma mudança drástica. Você marca essas mudanças. Então ele descobriu que a memória, na verdade, funciona assim. O nosso presente dura apenas 3 minutos. O resto é passado. Então, 3 minutos depois, já é passado. Então, com isso, quando você vai avaliar a memória, esse passado é constante, ele conta como um único bloco de memória. Bom, qual o resultado dessa descoberta? Muito interessante. Ele descobriu por que seus pacientes, então, chegavam para ele e diziam: eu sou muito infeliz. Se esse eu sou muito infeliz não está acompanhado de uma depressão do sistema imunológico, ele, na verdade, é aquilo que você guarda na mente. Ele não corresponde a uma realidade biológica. A partir dessa descoberta, que ela é muito importante, muito interessante, ele desenvolveu um método terapêutico, que ele deu o nome, olha, eu vou o equivalente em português, porque esse material até não está em tradução, até este momento, ele chamou de álbum de retratos, ou álbum de fotografias. Então, a terapia consiste no seguinte, não toda ela, uma parte. Você deve fazer um álbum de retratos. Digamos que você tem 30 anos. O seu álbum terá 30 páginas duplas, né? Um lado e outro. Então, essas 30 páginas deverão ser preenchidas, cada página, com 10 fotografias significativas para cada ano da sua vida. Então, se você tem 30 anos, você terá 30 páginas para preencher, com 10 fotografias. Você deve escolher as 10 mais significativas daquele ano. Peça ajuda, etc. E você vai construir esse álbum de retratos. Bom, o que acontece quando você começa a construir esse álbum de retratos? Você vai pegar o seu primeiro ano. Normalmente é muito comum a pessoa, se tem uma foto do nascimento, recém-nascido, e esse primeiro ano terminaria no aniversário, que faria parte do novo ano. Então você marcaria esses momentos. Você vai ter que procurar seus pais, você não lembra. Então seus pais ou avós ou procuraram álbuns antigos para preencher isso. Vai preencher. No segundo, normalmente começa com um aniversário, né? Um ano. E cada um começa com um aniversário. Normalmente os aniversários são comemorados. Você tem um bolo, tem presentes, tem etc., convidados ou festas, ou momentos assim significativos. E você vai preencher então os seus 30 anos.
Numa das conferências de Daniel Kahneman, ele fala uma coisa interessante, que um repórter perguntando a ele a respeito de qual a causa desse boom de infelicidade que a nova geração está vivenciando. Porque numa pesquisa realizada sobre a opinião das pessoas em relação ao estado de felicidade, o que aconteceu é que a infelicidade vem aumentando com o passar do tempo. A tecnologia está melhorando, o conforto está melhorando, em termos de civilização, tudo está muito mais fácil. Mas aparentemente, nós estamos a cada ano mais infelizes do que no ano anterior. Ou seja, essa geração nova de jovens, elas se reportam muito mais infelizes do que seus ancestrais. Qual a causa disso? Perguntaram para Daniel Kahneman. E ele deu uma resposta sui generis. Ele respondeu: máquinas fotográficas digitais. O repórter ficou meio assim: como assim? Câmeras digitais? Antigamente, você usava a câmera com filme. E ela normalmente tinha 36 poses. Então você ia fazer uma viagem e você levava vários rolos de filme. Depois você tinha que revelar esses filmes e, olhando os negativos, escolher qual daquelas fotos seriam impressas. Isso fazia com que você tivesse um cuidado maior na hora de fazer essas fotografias. E na hora de revelar, você normalmente ficava com as melhores. Ou seja, você tinha um número limitado de fotografias que eram as melhores, que representavam aqueles momentos. E você normalmente fazia um álbum, colocava elas, e era comum compartilhar esse álbum com as pessoas. Então você via o álbum da viagem, o álbum do aniversário, o álbum disso. Hoje, com as câmeras digitais, você tira centenas, milhares de fotografias que você nunca vai ver. E que você guarda em bancos de dados, em nuvens, em HDs digitais ou CDs que nunca são abertos. E principalmente nunca são abertos por crianças. Pense você que é mais velho, né? Você pegava um álbum de fotografias e folheava. E era muito comum sua mãe do lado dizer: é a vovó, é o titio, é fulano, é cicrano. E você crescer sabendo como era o rosto do seu avô, como era o rosto da sua tia, porque você via essas fotografias. Hoje as crianças não têm isso. Os álbuns são digitais, elas não podem pegar. E elas só vão ter acesso à tecnologia e saber o que procurar bem mais velhas, mas aí não tem interesse, ou não fazem, ou isso não é uma coisa importante. O que acontece? Você que tem mais de 50 anos, viu fotografias no colo do seu pai, no colo da sua mãe, com seu pai trocando fraldas, com uma série de experiências. Muitos jovens hoje nunca viram essas fotografias. Juntando isso com a informação de Kahneman sobre a memória e a felicidade, qual a situação? Então, um jovem hoje, quando pensa no pai, pensa: aquele homem chato que não me dá um iPhone, que diz não quando eu quero sair, que é um grande não na minha vida. Ele não lembra quando tinha vomitado no pai, quando o pai tinha trocado as fraldas, do aniversário. Então pense bem, no seu primeiro ano de vida, você está limpo, bem vestido, arrumado? Alguém fez isso. Alguém deu banho em você. Alguém deu a mamadeira. Alguém fez o bolo de aniversário. Você recebeu presentes. Quando você vê a foto do aniversário, você não lembra de coisas que aconteceram naquele dia, como, por exemplo, a Coca-Cola estava quente, aconteceu um problema, queimou os salgadinhos, aconteceu uma série de desastres. Na hora da foto, todos sorriem. E quando você vai ver essa foto 10 anos depois, você diz: nossa, olha a tia Maricotinha, olha fulano, olha, você tinha cabelo. E você começa a lembrar os momentos felizes, que foram muitos. Mas como os momentos felizes são muitos na sua vida, é um estado de permanência, o que você lembra é o dia em que sua esposa te deixou, o dia em que você quebrou a perna, o dia em que foi operado. E isso marca a sua vida. E toda vez que você lembra desse dia: eu sou infeliz porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos. Por quê? Porque toda vez que você lembra, você fica infeliz. Mas você fica infeliz todo o tempo? Naquele momento você está tomando aquela Coca-Cola perfeita, ou Pepsi, não é propaganda, você está infeliz? Então a soma dos seus momentos
é igual a infelicidade ou felicidade. Segundo a bioquímica, tem que ser felicidade, porque senão você estaria doente. Então a terapia do retrato faz com que você se encontre consigo mesmo. Comece a ter noção da soma dos momentos que forjam a sua vida. Daniel Kahneman diz, numa das suas conferências, que os resultados são impressionantes. Ele fica bobo, às vezes, em que mesmo sem uma conversa mais profunda, só de fazer o álbum, muitos já têm uma melhora significativa. Depois, ele vem e a pessoa tem que explicar o álbum. E ele faz algumas perguntas, né? O que é isso? Meu aniversário. Quem fez o bolo? Ou isso, e faz perguntas a respeito, que fazem com que você tome conhecimento de quem você é, do que você viveu. Conhecimento esse que você perdeu a consciência no passar do tempo que você não é capaz de registrar. Então, um aspecto da terapia é o álbum de retratos, que é extraordinário e altamente eficaz. É uma das primeiras experiências que eu realizei, inclusive fiz questão de fazer um álbum para meus filhos verem fotografias dele, de crianças. Então eu fiz e eu já tinha a máquina digital quando eles nasceram, mas mesmo assim imprimi as fotografias e eles tiveram acesso a essas fotos deles criança, em passeios, etc. E isso faz muita diferença. E um outro ponto da terapia deles seriam os pontos cardeais. Se você se perdeu de si mesmo, como é que você faz para se encontrar? Se você está perdido na floresta, o que você precisa para se encontrar? Você precisa se localizar. Para isso, você precisa dos pontos cardeais. Então, na sequência da terapia, ele tem um caderno dos pontos cardeais, né? Então, você tem que todo dia preencher esse caderno em 3 aspectos. Olhar em volta, olhar para cima e olhar para si mesmo. Ou seja, se localizar nos pontos cardeais. O que é olhar em volta? Então, você está no quarto, você vai sentar no lugar onde você vai escrever e vai olhar ao redor. Com bastante cuidado, com bastante atenção. E escreva no caderno o que você está vendo. Em poucas palavras, né? Descreva. Depois, você vai olhar para cima, ou seja, vai olhar o tempo. Está chovendo, está sol, não está? O que você está vendo? Olhe pela janela, procure olhar para cima. E você preenche. E, em terceiro, você olha para si mesmo. Olhe para você e descreva o que está vendo. Não é olhar no espelho, olhar para você mesmo e descrever o que está vendo. E cada dia, até a consulta, você vai preencher o caderno com esses detalhes. E aí, na verdade, ele ilustra o resultado disso com o que aconteceu como paciente. Ela chegou ao consultório visivelmente melhor. E aí ele me conte o que aconteceu. Esse seu caderno fez algumas mudanças. No primeiro dia, eu estava muito mal, muito deprimida. Eu olhei em volta, era o meu quarto desarrumado, eu não tinha vontade de nada, estava como estava. Eu escrevi. Olhei o céu, o tempo me pareceu horrível, como sempre é por aqui onde eu moro. E eu olhei para mim mesma, eu estava usando um pijama velho e escrevi isso no caderno. E no dia seguinte não havia mudado nada. Era exatamente a mesma coisa. E foi isso que eu escrevi. E no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No 7º dia eu pensei, nossa, esse homem vai achar que eu sou desleixada, tem que pelo menos trocar a camisola. E vou dar uma arrumada nesse quarto. E aí eu fiz. E anotei outra coisa no caderno. E aí eu comecei a prestar atenção. Os dias eram iguais, porque era isso a única coisa que eu via. Quando eu comecei a prestar atenção no tempo passando, ele começou a passar mais depressa. Eu não sei, as coisas mudaram. Isso ilustra, assim, de maneira radical o significado do trabalho de Kahneman. Eu me apaixonei por esse trabalho, essas ideias, me aprofundei tanto nas técnicas que ele desenvolveu, como na pesquisa que ele realizou, e tudo começou com uma reportagem da Super Interessante, edição 300, que você pode ler por você mesmo. E depois continua. A Mente Cérebro fez um artigo a respeito de Kahneman, assistam às palestras e conferências dele e de referências a ele, né? Ele escreveu vários livros, tanto na área dessa pesquisa como de terapia, alguns são best-sellers na atualidade,
e são outros assuntos que ele aborda. Então, a partir desse, eu falei de outros assuntos também que ele desenvolveu. Para mim, é um homem extraordinário. Então, no vídeo de hoje, espero que você compartilhe essa experiência comigo, fazendo referência a 2 links, né? Então, nas informações, tem um link do vídeo que eu falo a respeito das fontes, onde eu falo da Super Interessante, da reportagem, etc. Você pode ver aqui a capa da revista e da reportagem. Não se esqueça de se inscrever, ligar as notificações para você não perder outros vídeos. E se você tem interesse nas fontes, os links estão na descrição do vídeo. É um prazer ter você aqui conosco. Não se esqueça de clicar em gostei para a gente produzir novas informações. E se você tiver alguma sugestão de um vídeo, ou se você tiver perguntas a respeito do vídeo de hoje, você pode nos comentários falar a respeito de sugestões de temas e hashtag Anete Responde, a gente faz um vídeo com as suas perguntas.